Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Eleições sem Processos, a terceira aula sobre propaganda eleitoral. Eu terminei a última aula, a de número 9, dizendo que iria começar por tratar da mais nobre das formas de propaganda eleitoral, que são os comícios. A palavra comício vem do latim comitium, escreve-se comitium, e designava o lugar onde os cidadãos da República Romana se reuniam para assembleias públicas, onde deliberavam questões políticas do dia de forma democrática. Os comícios, voltando agora para hoje, poderão ser realizados desde o primeiro dia em que a propaganda eleitoral oficial é permitida, ou seja, desde o dia 16 de agosto, um dia após o prazo final para o registro das candidaturas, e podem continuar até o dia 3 de outubro de 2024, 3 dias antes do primeiro turno, que se dará em 6 de outubro. Em municípios com mais de 200 mil habitantes, se houver segundo turno, os comícios podem voltar no prazo de 24 horas após o encerramento das votações. Ou seja, na segunda-feira, dia 7 de outubro, no mínimo a partir das 17 horas. A data final para a realização dos comícios é 24 de outubro, 3 dias antes do segundo turno, no caso de haver segundo turno, que se dará no dia 27. Né? A realização de comícios, bem como a divulgação de outras formas de propaganda em recinto aberto ou fechado, independe de licença da polícia. Porém, com antecedência mínima de 24 horas, a polícia sim deve ser informada para que possa garantir o direito de preferência de quem solicitou primeiro a reunião pública para determinada data, local e horário. Já a autorização das prefeituras não é tratada pela lei eleitoral, o que não desincumbe os comitês eleitorais de observarem as disposições do Código de Posturas do município ou outras leis municipais para saber quais são os trâmites, né, os trâmites corretos para a montagem do comício. Ainda quanto a comunicações e autorizações, a realização de comícios não exige comunicação à Justiça Eleitoral. Comícios são permitidos entre as 8 horas e as 24 horas. Nos últimos dias em que os comícios são permitidos, quais sejam as quinta-feiras 6 e 24 de outubro, o horário de encerramento pode ser estendido até as 2 horas da madrugada, ok? Último ponto sobre comícios. Creio que muitos já sabem, mas não custa recordar. Showmício é proibido. Não se pode contratar artistas ou celebridades, seja de que área for, para animar a reunião pública, o comício. Quem tentar burlar essa regra, além de multado, pode ser condenado por abuso de poder, o que acarretará também cassação de registro de candidatura e, no caso de vitória, a cassação de diplomas e de mandatos, além da inelegibilidade. Agora, não caracteriza comício a apresentação de artistas, sejam eles cantores, atores ou apresentadores, se eles próprios são candidatos. Eles não podem fazer show, né? E para encerrar, uma única exceção para a realização de comícios, em que o showmício é permitido, são os eventos para arrecadação de fundos, de que já falei na aula sobre registro, sobre o início da campanha eleitoral. Agora vamos dar uma recapitulada aqui sobre as formas de propaganda eleitoral, de propagandas eleitorais lícitas que vão para a rua. Primeiro eu falei dos comícios, mas existem mais. 2. O uso de sonorização fixa de alto-falantes ou amplificadores. 3. A propaganda em comitês partidários. 4. Carreatas e desfiles automotivos. 5. Passeatas. 6. Carros de som e mini-trios, sendo vedado o uso de trios elétricos, a não ser em comícios
e eles devem ficar parados. 7. A fixação de adesivos plásticos em veículos. 8. A distribuição de material impresso. 9. A colocação de mesas para distribuição de material e também a colocação de bandeiras móveis ao longo das vias públicas. Cada uma dessas formas de propaganda tem peculiaridades regulamentares que passaremos a expor agora. Começo pela propaganda em áudio através de sonorização fixa, de alto-falantes ou de amplificadores. Ela é permitida desde o início da campanha eleitoral até os sábados, vésperas do primeiro e do segundo turnos, ou do segundo turno. Mas só durante o intervalo de tempo que vai das 8 da manhã até as 22 horas para não perturbar o sossego. É usada em comícios essa sonorização? Sim, se ela pode ser usada em comícios, ela deve seguir a regra dos comícios, ok? Sonorização, como os comícios, podem começar no dia 16 de agosto, mas elas vão um pouco além, elas vão até o sábado, véspera das votações, ok? E uma coisa muito importante também sobre sonorização, elas devem guardar a distância mínima de 200 metros de casas de saúde em qualquer momento, de escolas, igrejas e bibliotecas públicas, além de teatros, quando estes estiverem em funcionamento. E além das sedes das prefeituras, das sedes das câmaras de vereadores, dos palácios de governo de estado, das assembleias estaduais, das sedes de fóruns e tribunais e de quartéis e outros estabelecimentos militares. Um recado para quem é de Brasília. Espero também que deixem essa sonorização longe da Praça dos Três Poderes, né? A no mínimo 200 metros de distância. E já que falei em Brasília, um parênteses, mais um parênteses. Acampamentos não são forma prevista de propaganda eleitoral. Aconselho que eles sejam evitados na frente de dos locais que eu listei, sobretudo dos prédios do sede de poder público. Segundo, propaganda veiculadas em comitês partidários. Eu os considero propaganda de rua, eu considero esse tipo de propaganda de rua, porque esses comitês são voltados para a rua. Neles são exibidas propagandas externa e interna, nas suas fachadas e internamente. Eles podem instalar aparelhagens de som, podem ser colocadas neles bandeiras e mesas móveis para distribuição de propaganda impressa. Podem ser colocados cartazes de até 4 metros quadrados, ou banner, no caso do comitê central, ou de meio metro quadrado, no caso dos comitês secundários. Essas metragens se referem à propaganda externa. Não há limite para a propaganda visual por banners e cartazes internamente. Sigamos. As carreatas e desfiles automotivos, o que inclui motocicletas, são permitidos e podem acontecer também desde o primeiro dia da propaganda eleitoral oficial, 16 de agosto, e podem ocorrer até os sábados, vésperas do primeiro e do segundo turnos, ou seja, os dias 5 e 26 de outubro para as eleições esse ano. Para esse tipo de evento, a lei eleitoral exige sim comunicação à Justiça Eleitoral com antecedência mínima de 24 horas, se houver fornecimento de combustível. Vimos que para os comícios não se exige a comunicação à Justiça Eleitoral, mas para carreatas, motocicletas e similares se exige sim. Mas, repito, só no caso de fornecimento de combustível. Digo logo por quê. A Justiça Eleitoral, além de fiscalizar a propaganda eleitoral, fiscaliza os gastos de campanha. E antes mesmo da prestação de contas, ela colhe elementos probatórios que vão servir para subsidiar o julgamento das contas dos candidatos. É a chamada fiscalização concomitante de arrecadação e de gastos de campanha. Aqui eu peço muita atenção. Muita atenção. Esses abastecimentos devem ser devidamente documentados. E, atenção, a finalidade do abastecimento é a carreata.
Se o candidato ao partido distribui gasolina à torta e à direito a qualquer um que aparecer por ali, ele pode estar incidindo no crime de corrupção eleitoral, ou seja, compra de votos, e até em abuso de poder econômico, o que pode resultar, mais uma vez, em multas, em cassações, em inelegibilidade. Essa é a dica prática de suma importância que quero dar hoje. Sigamos, passeatas. Quanto a essas formas de propaganda, não há muita regulamentação. As passeatas são acobertadas não apenas pela lei eleitoral, como pelo direito constitucional de reunião. Elas podem ocorrer também desde o primeiro dia da campanha eleitoral até as vésperas do primeiro e do segundo turnos. Seguimos. Carros sonorizados e mini-trios. Valem para eles as mesmas regras para sonorização fixa. Podem ocorrer durante todo o período de campanha, ou seja, desde o dia 16 de agosto até as vésperas das votações. Devem acontecer entre 8 horas e 22 horas e devem também guardar a distância mínima de 200 metros de que falamos, de hospitais, etc. Sigamos mais uma vez. Adesivos em veículos. Nos para-brisas traseiros, eles são permitidos, desde que sejam feitos de adesivos microperfurados, né, e podem preencher toda a extensão do vidro de trás. Outros adesivos podem ter até meio metro quadrado e ficar em outras posições do veículo. Sigamos mais uma vez. Material impresso. São os materiais feitos em gráfica, os populares santinhos, os folders, os folhetos, os flyers, as colinhas. É permitida a sua distribuição durante todo o período de propaganda oficial. Mas muita atenção para o derrame de material impresso na rua, na madrugada do dia das eleições, principalmente. Na porta dos locais de votação, também, muita atenção. É comum que esse tipo de derrame aconteça, mas ele é crime eleitoral. Ok? Bandeiras móveis. A fixação de cartazes de propaganda nas ruas sempre gerou incômodo e até indignação na população, né? Pela poluição visual que elas causam. Primeiramente, foi proibida a fixação da propaganda visual em postes, em árvores, em equipamentos públicos e em prédios públicos. Depois, se proibiu a fixação em bens particulares também, em casas, em muros, etc. Chegamos então ao ponto em que a propaganda visual para a rua praticamente se resume aos adesivos fixados nos vidros traseiros de veículos automotivos e as bandeiras móveis. Tem se usado muito o modelo Wind Banner, que é como se fosse uma vela de windsurf. Essas bandeiras ou banners podem ser sustentados por militantes, né, que podem ficar balançando, ou podem ficar fixados em plataformas móveis ao longo das vias públicas, ao longo das ruas, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e o tráfego de veículos. Numa calçada estreita, por exemplo, obrigando o transeunte a contorná-la saindo da calçada, jamais se faça isso. Essas formas de propaganda podem ser colocadas nas ruas desde amanhã e devem ser recolhidos às 10 da noite, desde as 6 da manhã até as 10 da noite. Ok? De 10 da noite às 6 da manhã, essas propagandas não podem estar na rua, são irregulares e podem ser recolhidas pela Justiça Eleitoral, fazendo com que o candidato ou o partido joguem dinheiro fora, na verdade. Estamos encerrando a nossa videoaula. Falamos da propaganda que pode ir para a rua. Agora vamos dizer quais são as propagandas que, de hipótese alguma, podem ir para a rua. Primeiro, o outdoor. É proibidíssimo, né? Proibidíssimo o outdoor. A propaganda em outdoor, engenho ou a justaposição, engenho semelhante ou a justaposição de propagandas menores que deem o mesmo efeito visual do outdoor, pode dar uma multa de 5 mil a 15 mil reais. Também não pode ir para a rua para ser distribuídos de forma alguma
em qualquer lugar que seja, camisetas, chaveiros, bonés, brindes, cestas básicas ou quaisquer bens ou materiais que possam proporcionar vantagem à eleitora ou eleitor, né? Só o pessoal de militância e mobilização, os populares cabos eleitorais, podem receber camisas para serem identificados para o trabalho, mas nessas camisas só pode aparecer a logomarca partidária ou o nome do candidato. Apenas isso. E aqui eu termino a aula sobre propaganda de rua. O propósito desse curso é ser feito de aulas curtas, como eu disse. Não dá para entrar mais em detalhes, mas eu posso responder a dúvidas pelo e-mail que vai na descrição do vídeo, ok? Ou na caixa de mensagens aqui do próprio YouTube. Na próxima aula, vou abordar a propaganda na imprensa escrita e em rádio e televisão. Muito obrigado a você que chegou a esse vídeo específico e que o assistiu. Espero que se inscreva no canal e que acompanhe as outras aulas, de preferência na playlist, na ordem da playlist que eu coloquei. E até mais.